Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. Nosso assunto de hoje são alguns aspectos gerais a respeito das raquetes. Há algumas características gerais que podem nos ajudar quando você está pensando em melhorar o seu jogo, em trocar por uma outra raquete porque você está sentindo a sua raquete com baixa potência ou com potência demais, ou ela está vibrando demais, ou você está com dificuldade porque o sweet spot é muito pequeno. E é sobre esses aspectos mais gerais, essas características mais gerais das raquetes que nós vamos tratar hoje. Pode ser que aquilo que você precisa mudar seja uma coisa pequena e pode te ajudar bastante na performance que você vai conseguir quando estiver jogando. Vou começar com as raquetes mais pesadas. Quanto maior o peso de uma raquete, maior a potência. Ou seja, se você pegar uma raquete e colocar sobre uma balança, né, isso chama-se o peso estático, é o peso dela pronta para jogar. Quanto maior o peso dessa raquete, mais facilidade para gerar potência. Uma raquete mais leve, com a mesma característica, a mesma corda, tudo igual, ela vai gerar menor potência. Por quê? Porque ela tem menos massa. Quando você vai bater na bola, o que acontece? Você tem menos massa para fazer com que o impacto da bola gere uma velocidade maior no retorno da bola. E, portanto, quanto maior o peso da raquete, maior a potência. Uma raquete mais pesada também tem uma característica de gerar menos vibração, de transferir menos vibração para punho, cotovelo e ombro. E por que disso? Mesma situação, uma raquete mais pesada tem mais massa e por ter mais massa, vibra menos do que se fosse exatamente a mesma condição com uma raquete mais leve. Tá? Imagine duas raquetes com cabeça 100, com padrão de cordas 16 por 19 e uma pesa 300 gramas e a outra 320 gramas. As duas sem cordas nessa situação. A de 320 gramas vai gerar uma vibração menor, vai transferir menos vibração para o braço do que a de 300. É nesse sentido, ok? Outro detalhe importante é que uma raquete com um peso maior tem a tendência de gerar um sweet spot também maior, né? É claro que você vai dizer, depende do tamanho da cabeça, depende de uma porção de coisas. Há uma série de variáveis que entram nessa conta, mas uma mesma raquete de mesmo tamanho, que mesma cabeça, mais leve e outra mais pesada, a mais pesada gera um sweet spot normalmente maior do que a mais leve, ok? Outra área é a questão da rigidez. Quanto maior a rigidez de uma raquete, maior a sua potência. E esse é um dos motivos pelos quais as raquetes mais leves normalmente têm uma rigidez mais alta. Como a raquete mais leve gera menos potência do que a mais pesada, você pode compensar isso, e as empresas fazem isso, elas compensam isso com uma rigidez mais alta. Se você pegar, por exemplo, as raquetes de potência e de spin, Pure Drive e outras da mesma linha, você vai encontrar exatamente isso. Uma raquete com uma rigidez mais alta, embora tenha um peso mais baixo. Quanto maior a rigidez, maior a potência. Quanto maior a rigidez, também maior é o sweet spot. E aí você pode pensar assim, opa, peraí. Então, se eu tenho uma raquete mais pesada, que dá um sweet spot maior, e eu tenho a maior rigidez, que também dá um sweet spot maior, então deixa eu pegar uma raquete mais pesada e mais rígida. Mas isso, como a gente sempre diz, né, não existe almoço grátis. Ou seja, se você tiver uma raquete mais pesada e mais rígida, você vai ter um sweet spot maior, mas você vai transferir maior vibração para o seu braço. A raquete mais pesada normalmente transfere menos, mas se você aumentar a rigidez, ela vai transferir mais do que se fosse uma rigidez mais baixa.
Então, muito cuidado nessa hora, né? Ah, eu preciso de muita potência, eu preciso de um sweet spot grande porque eu ainda tenho dificuldade, vou aumentar o peso, vou aumentar a rigidez e aí você vai ter uma vibração maior, muito perigoso para braço, muito perigoso para lesão quando você estiver jogando. Então, cuidado com esse detalhe. Mas a maior rigidez também traz uma característica que está ligada ao tamanho do sweet spot, que é a seguinte: ela dá uma resposta mais uniforme em todo o string bed, ou seja, na área das cordas. Então, se você bater um pouquinho fora do sweet spot com uma raquete mais rígida, a tendência é a bola ir para o outro lado sem maior dificuldade. Eu já brinquei com isso num outro vídeo falando sobre as raquetes de potência, que se você colocar na mão de um chimpanzé, ele bate a bola para o outro lado da quadra. Tal é a facilidade de uma raquete mais rígida ter essa resposta mais uniforme em toda a área das cordas. Mas não se esqueça, isso tem um preço. E o preço aumenta a vibração. Obviamente, você pode ter problema com lesão no braço por conta de uma rigidez mais alta. Ah, mas espera aí, Prestige, tem um monte de gente que usa raquete mais rígida e não tem problema de braço. Isso está muito mais ligado à capacidade técnica do jogador do que propriamente à rigidez da raquete. Um jogador que tenha uma técnica apurada, ele vai conseguir bater sempre no sweet spot e não vai ter maiores problemas, né? A tendência, se você olhar para o circuito profissional, você vai encontrar isso. A tendência é usar cada vez mais, quanto mais desenvolvido o jogador, é usar raquetes não tão rígidas. Por quê? Porque o próprio jogador é capaz de gerar sua potência, né? Então ele não depende da rigidez, ele é capaz pela sua técnica de bater sempre no lugar do sweet spot, então ele também não tem necessidade de uma rigidez tão alta. Por isso, no circuito profissional, a maioria dos jogadores não usam raquetes com rigidez muito alta, embora exista aí um ou outro que ainda mantenha isso. Outra coisa importante são relacionadas às cabeças, ou tamanho das cabeças. Quanto maior a cabeça de uma raquete, maior a potência que ela gera. Se você pegar uma raquete de cabeça 95, padrão 16 por 19, e uma raquete de cabeça 100, padrão de 16 por 19, as mesmas, idênticas em termos de peso e de equilíbrio, a raquete de cabeça 100, que é maior, vai gerar maior potência, né? Ah, mas ela dá menos precisão do que a outra. Controle e potência são lados opostos da mesma moeda. Se você aumenta a potência, você diminui o controle. Isso é inevitável. Não existe uma raquete que dê uma potência muito alta e um controle muito alto. Isso é ilusão, tá? Então, quanto maior a cabeça, maior a potência. Quanto maior a cabeça, também maior a resistência à torção. E aqui é um detalhe interessante, porque a gente sempre pensa que, tendo uma cabeça maior, a tendência é torcer mais facilmente. Se você bater fora do meio, ela vai torcer mais facilmente. Mas isso não é verdade. Quanto maior a cabeça, maior a resistência à torção. Você tem uma área maior, ela é um pouco mais generosa com a batida fora exatamente do meio. E ela tem uma resistência à torção maior do que a raquete com cabeças menores, né? Se você vê, por exemplo, sujeito que usa uma raquete muito pequena, se ele bater um pouquinho fora do centro, você vai ver aquilo que você conhece como sendo madeirada. É muito comum, né? Um pouquinho que saiu fora do centro, não precisa nem bater no aro, ela perde o controle totalmente, o que não acontece com as raquetes com cabeças maiores. E finalmente, a cabeça maior também gera um sweet spot maior, justamente por isso que nós acabamos de apontar. Ela dá uma capacidade, pela sua condição de ter mais espaço, de ter mais área, ela te dá um sweet spot maior do que as que têm cabeças menores, tá? E para finalizar, um detalhe importante sobre as raquetes mais longas. As raquetes mais longas, a raquete básica normalmente é de 27 polegadas, mas você encontra de 27,25, de 27,5 e até de 28 e eventualmente até mais do que isso, dependendo daquilo que o mercado oferece. Essas raquetes que são chamadas de stretch,
ou seja, elas são mais longas, elas têm uma capacidade de gerar maior potência porque a velocidade que é gerada numa raquete mais longa é maior do que a padrão. Isso significa, uma raquete mais longa gera maior velocidade, o que tende a dar maior potência. E por conta disso, a raquete mais longa também gera um spin maior, justamente por causa da velocidade maior que ela gera. Tá? E aqui um detalhe importante, não confunda velocidade com força. Isso é muito comum no meio dos tenistas. Ah, estou batendo aqui, estou fazendo uma força e a bola não anda. O que faz a bola andar é a técnica do jogador em bater na bola com velocidade, em gerar velocidade de golpe. Não é força. Se for força, você vai ter que ter um sujeito muito forte para aguentar jogar 2 sets. Quando na realidade, dá uma olhadinha aí no circuito e você vê os jogadores todos magrinhos, leves. Não só porque eles correm muito, mas também porque eles dão velocidade nos seus golpes. Não é força, é velocidade. E essa velocidade é que faz gerar spin, gerar potência e obviamente isso está diretamente ligado à capacidade técnica que o jogador, que o tenista já adquiriu treinando, fazendo aula e jogando, tá certo? Então, essas são as características, digamos assim, mais gerais a respeito das raquetes. Pode ser que você esteja precisando mudar um pequeno detalhe na sua raquete, né? E já seja suficiente para melhorar a sua performance em quadra. Esses são parâmetros importantes para que você possa fazer pequenas adaptações, né? Ou até maiores, se for o caso, né? Mas sempre entendendo que essas coisas que são básicas das raquetes podem te ajudar a melhorar a qualidade do seu jogo, ok? Por hoje é só, um abraço a todos vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça aí a inscrição na parte de baixo do nosso vídeo e se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode escrever que nós respondemos com grande frequência, ok? Abraço!